Azul, para nós ver o azul aqui já lembra do céu, né? Onde nós vamos morar, na cidade celestial. Olha só que capa linda. Isso é importante, glória a Deus. Como a pastora Elizabeth já leu o texto áureo, né? A verdade prática. Nós vamos para a introdução. O que é? Essa introdução é o que nós vamos abordar, né? Nessa lição. Uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato, que importância ela tem para o apóstolo e os primeiros cristãos. A igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja, nós vamos ver mais para frente, o que é a igreja? É a coluna da verdade. Ou seja, para nós sermos igreja, nós temos que estar firmes na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Olha só que maravilha. Aí seguindo aqui, nessa lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia é a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas ou instituição divina. Vamos para o tópico 1. Nós temos aqui o tópico 1. O nosso tópico 1 diz: o povo de Deus na Bíblia e na história. Ou seja, nós vamos abordar aqui, né, o povo de Deus na Bíblia e na história, né? Os fatos que aconteceram desde lá do início, né, do Velho Testamento, e vindo aí até chegar Jesus e até nos dias de hoje. Então é uma história abençoada, mas nós iremos abordar esse aspecto aí, essa criação, né, essa trajetória. Vamos lá. Aí no tópico 1, onde nós vemos ler agora, no Antigo Testamento, o termo hebraico carral é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do antigo pacto. Ou seja, carral, né? Carral lá é um termo hebraico, né? Que a igreja foi formada no hebraico, a Bíblia foi, né, escrita no hebraico, aí assim lá atrás, né? Aí quando as pessoas se reuniam, aí deram o nome de carral, ou seja, tem um grupo de pessoas reunido ali, é carral, lá no hebraico, né? Ou seja, é uma forma que é dado às pessoas quando se ajuntavam, né? Até para adorar a Deus ou não, entendeu? Certas pessoas juntas traziam esse nome de carral. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia. Assembleia é um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas, onde tem uma reunião de pessoas também dá seu nome de assembleia, né? Ou um ato de reunir-se em assembleia. De forma, carral é descrito como um povo reunido, é aquilo que eu acabei de falar, né? Carral, assembleia, é um povo reunido, né? Para falarmos ali nós estamos aqui reunidos. Se fosse lá no Velho Testamento, lá no hebraico, né, seria um carral, por exemplo, né? Então, é dessa forma, só para os irmãos irem entendendo e aprendendo esses nomes aí, que um pouco, né, foge um pouco da nosso entendimento, mas lá no início. Por isso nós temos que ler desde o início, lá do Velho Testamento até chegar, né, no significado da igreja, onde iniciou a igreja. Então vamos lá, vamos continuar. Dessa forma, carral é descrito como o povo reunido. Como já falei, né? Aí isso nós podemos verificar lá em Deuteronômio 4, 10, né? Que vai estar escrito congregação do povo reunido, né? Em Juízes 22, multidão, povo reunido. 1 Samuel 17, 47,
congregação, 1 Reis 8:22, congregação de Israel, né? Grande ajuntamento, Neemias 5:7. O termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere a Israel, étnico ou nação que se ajuntava ou reunia, tanto como fins culticos ou não, aquilo que eu acabei de falar, né? É um termo carral, onde as pessoas se reuniam, especificamente para o povo que era escolhido daquela época, que era Israel, né? Israel, a nação de Israel, era o povo santo, o povo escolhido que Deus escolheu, né? Deus disse a Abraão, que mostrava, né? Que dali descenderia uma grande descendência, e aquele povo seria na nação de Israel, onde se inicia, né, o propósito de Deus, a visão que Deus tem para os seus. Agora nós vamos aqui no segundo subtópico. No Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã, contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido difere do que lhe é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que diferentes das raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. A eclésia já é uma parte que já entra já no Novo Testamento, já é uma visão já após Jesus, entendeu? Onde as pessoas que já são lavadas e remidas pelo sangue de Cristo já se ajuntam para adorar ao Senhor. Ou seja, lá no Velho Testamento é carral, aí no Novo Testamento já entra a eclésia, entendeu? Que é onde as pessoas já são, né, que reconhecem já Jesus como seu Salvador. Então ela já muda o termo carral para a eclésia. Amém? Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo adquirido pelo seu sangue, de forma o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios 1:2, ensinando a igreja, em 1 Coríntios 5:17, discipulando o uso dos dons na adoração da igreja. Aí, 1 Coríntios tem uma série de capítulos e versículos que falam sobre isso, onde Paulo já, né, após ali o Novo Testamento, ele já começa a orientar as pessoas, principalmente a igreja de Coríntios, né, onde as pessoas adoravam, estava uma bagunça danada, e Paulo, já convertido, já orienta o seu povo, fala, ó, vocês estão indo por aí, mas é por aqui, né? Ele, através da experiência que ele teve, né, com Jesus, ou seja, a sua transformação, ele quer levar as outras pessoas ao caminho verdadeiro, ou seja, né? Então, aí foi pelo chamado de Paulo, e ele já entra, já, né, falando do amor de Jesus, já no Novo Testamento. Amém? Amém. Vamos aqui na terceira história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito do que uma igreja. Repare, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação, um local de pessoas regeneradas e batizadas. Ou seja, para nós sermos igreja, nós somos igrejas, mas para nós sermos igreja, nós temos que ser regenerados, nós temos que ter mudança de hábito,
mudança de entendimento, ou seja, Cristo passa a habitar na nossa vida, e além de nós sermos regenerados, nós temos que também ser batizados, que faz parte, né, da vida cristã ali, né? Você tem que crer, ser batizado, né, para ser salvo, né? Então isso faz parte do cristão que é regenerado, um cristão transformado. A mesma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu aceitei Jesus, logo eu aceitei Jesus, aprendi a ler um pouco da palavra e logo no meu coração almejei a ser logo batizado, né? Que eu queria, né, participar das coisas já abraçar com unhas e dentes, né? Eu quero conhecer esse Deus verdadeiro, né? Então eu mergulhei fundo, né? Como diz o outro, né? Então dessa mesma forma que como funciona como uma pessoa regenerada, transformada, né, por Cristo. Após a reforma do século XVI, estou voltando um pouquinho aqui, a tradição protestante procurou-se dar um sentido bíblico mais preciso a respeito do que uma igreja de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação, o local de pessoas regeneradas, batizados, após a profissão de fé. Ou seja, após primeira coisa, você professa a fé, né? Então depois vem as outras. Primeira coisa é aceitar Jesus. Aí após aceitou Jesus, já começa a sua transformação. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeação para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é para integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Ou seja, o nosso nome, assim como nós aceitamos a Jesus, nosso nome vai ser escrito no céu. Assim como temos lá as pessoas quando Jesus declarou, arrependeis, a partir dali são os primogênitos, são os primeiros. Mas nós também, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nosso nome também já, né, é escrito ao Senhor. Ou seja, não tem diferença daqueles primogênitos, os primeiros. Ou seja, nós também fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso suficiente Salvador, né? Então nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Desde quando Jesus veio. Ou seja, é importante a gente só arrepender, professar a fé, ser regenerado quando nós aceitamos Jesus, ter uma transformação, ou seja, ser batizado, ou seja, fazer parte do corpo de Cristo, aqui dos irmãos, nós vamos morar no céu. Ou seja, é um conjunto de coisas que faz o nosso crescimento espiritual, né? Ou seja, é uma obra completa, né? Uma obra completa. Só fugindo um pouquinho da lição aqui, às vezes, se uma pessoa, por exemplo, aceitou Jesus, mas ela não teve condição de ser batizada, aquela pessoa vai ser salva ou não? Vai ser salva, né? Agora, o que acontece? Se nós aceitamos Jesus, se nós tivermos a oportunidade de ser batizado, é importante nós ser batizado. Por exemplo, o ladrão ali da cruz, ele aceitou Jesus naquele momento ali da crucificação, se arrependeu, reconheceu o Senhor como seu Salvador, ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas porém ele não perdeu a salvação. Mas nós, como, né, Deus dá essa oportunidade, nós marcarmos, né, quero ser batizado. Ou seja, se nós ficarmos negando isso, né, não tem sentido nós ficarmos negando ser batizado. Ou seja, se nós tivermos a oportunidade, vamos ser batizados, vamos fazer as coisas certinhas, né? Então é um conjunto de coisas para nós andarmos certinho aí com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo tópico aqui é a igreja como criação divina.
Só para finalizar esse primeiro tópico aqui, assim é a igreja, formada por pessoas que estavam no pecado, né? no caminho errado, estavam condenados, né? A condenação eterna, mas que a graça ao Evangelho, né, tivemos as suas vidas transformadas, por graça, né? Ou seja, através do amor do Senhor, nós temos hoje comunhão com o Pai, ou seja, lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós éramos separados, né, antes de nós conhecermos ao Senhor, mas após nós conhecermos, né, assim nós formamos a igreja. A igreja não é o templo fixo aqui, a igreja somos nós somos a igreja do Senhor. Nós fazemos, tanto faz você estar aqui, como você está lá no Nordeste, está lá em Israel, qualquer confim da terra aqui, você declarou o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, você vai fazer parte da igreja, a igreja de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. A criação, segundo tópico aqui, a igreja como criação divina. Nós vamos ver aqui a igreja como criação divina. Vamos ver nós como igreja, como foi sua criação divina. Vamos lá. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Ou seja, desde lá para o povo de Israel, a igreja já começou a se formar de lá, porque mesmo no Velho Testamento, que era para o povo de Israel, mas já tinha um propósito que Cristo viria. Ou seja, né, o profeta Isaías já decretava há 700 anos antes de Cristo, ele falava, vai vir aí o Salvador, vai vir aí o Messias, vai vir aquele que vai salvar a nação, entendeu? Vai vir aquele que vai pagar um alto preço. Ou seja, 700 anos antes de Cristo. Ou seja, Deus já estava formando a igreja desde lá. Ou seja, primeiro o povo de Israel e depois, consequentemente, abrangiu várias pessoas através de Cristo, né? Então, dessa forma, como funciona? Vamos lá. Como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto em Efésios 3, do 3 ao 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja, na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. Está vendo? A igreja já existia, porque já era um propósito de Deus. Deus já estava decretando, vai existir a igreja, vai existir um grande povo, vai existir uma grande nação. O meu propósito não é só aqui para Israel, ou seja, a igreja vai se expandir. Amém? Amém. Glória a Deus. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ele. Efésios 5, 25. Ou seja, nós éramos caídos. O que é caído? Pecado, nos afastava de Deus, falta de conhecimento da palavra do Senhor. Se nós não temos conhecimento da palavra do Senhor, nós não, né? Como é que eu vou seguir a Cristo se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Não tem como, né? Então, eu só vou seguir a Deus a partir do momento que a palavra entrar no meu coração. Aí eu vou ter uma mudança de caráter, mudança de hábito, ou seja, eu vou começar a andar de acordo que agrada a Deus, porque a palavra de Deus entrou no meu coração e houve uma transformação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A igreja como realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus.
ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Porque na época quando Jesus nasceu, ainda não tinha o Novo Testamento, né? Ou seja, ele, como tinha um plano de salvação que viria o Messias, ele nasceu ainda lá na lei, né? Na lei de Moisés, né? Ou seja, lá no Velho Testamento, está entendendo? Por isso, está se cumprindo a lei. Quando Jesus vem, a lei está sendo cumprida, né? Porque Jesus está nascendo na lei. Só o Velho Testamento mais para frente, o Novo Testamento mais para frente. Quando a igreja passou a existir, de fato, quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus 16, 18. Vamos lá, nós vamos ver o que é esse Pentecoste aqui. A igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Atos 2, 47. Desta forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Ou seja, a igreja começa a se formar no Pentecoste. Pentecoste, né, era um ato de celebração ali, sempre após 50 dias depois da Páscoa, né? A Páscoa, né, a ressurreição do nosso mestre, né, morte, ressurreição, né, a Páscoa. Aí, 50 dias após essa data, né, se iniciava, comemorar o Pentecoste, onde as pessoas iam para adorar a Deus, levar um presente, ali as pessoas iam festejar esse momento, entendeu? Eles iam comemorar sempre nos 50 dias depois, eles se reuniam para agradecer ao Senhor. Aí fala, né, que a igreja, através lá em Pentecoste, o que aconteceu em Pentecoste? As pessoas adorando ao Senhor, junto com a reunião de uma grande quantidade de pessoas ali adorando ao Senhor, né, buscando, adorando. Aí, né, várias pessoas naquele momento foram batizadas, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a adoração atraiu, né, o Espírito Santo de Deus, e a partir desse momento começa a se iniciar começa a se iniciar a igreja no Pentecoste. Vamos lá. Terceiro subtópico aqui. Tópico. A igreja como comunidade dos salvos. Igreja como comunidade dos salvos. No Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Né? Quando nós somos batizados, a partir do momento que nós somos batizados, nós emergimos ali, descemos as águas. Quando nós, né, saímos ali das águas, nós se torna uma nova criatura, né? Tudo que se fez no passado fica ali, fica no esquecimento, né? Ou seja, a partir do momento que nós somos batizados, nós cremos no Senhor Jesus e tudo onde há ali uma transformação, sabe, do ser, da pessoa, né? Ou seja, você renasce, você morre para o mundo e renasce com Cristo, nasce com Cristo, né? Ou seja,
A partir desse momento, nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Ou seja, a pessoa começa a participar da igreja do Senhor através do seu arrependimento e do batismo. Batismo nas águas, batismo também com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, né? Regeneradas, pessoas transformadas, ou seja, pessoas que fazem parte do projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? É levar-nos nós à salvação, né? Desde lá de Israel, já o objetivo final de Deus é o plano de salvação, né? Ou seja, tem toda uma caminhada, todo um propósito, toda uma formação, né? Todo um caminho a seguir. Mas o nosso objetivo maior é a nossa salvação, é nós estarmos com Cristo, né? Estarmos na glória com o Senhor. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Ou seja, não é concordar, é por conversão. O que é uma conversão? Conversão é quando você vai, está indo aqui pela direita, está indo por esse sentido aqui, opa, eu preciso me fazer uma conversão, eu vou para cá. Se esse caminho aqui é um caminho que vai me levar à morte, é um caminho que não vai não está agradando ao Senhor, eu preciso me converter, eu preciso fazer a conversão, né? Eu preciso mudar de lado. Se eu estou indo para a direita, esse caminho vai me gerar a morte, é um caminho de pecado, é um caminho que não agrada ao Senhor, é um caminho, que não está nos planos de Deus para nós, é um caminho que vai me levar a perder a minha salvação. E nós, como conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa memória. Nós ter essa conversão aqui, ó. Conversão, mudar de atitude, mudar do caminho, né? Se é um caminho de, como eu já falei, um caminho que vai nos afastar do Senhor, eu vou mudar. Esse caminho não serve para mim não, porque eu sou uma nova criatura, Cristo está em mim, e a partir do momento da minha conversão, eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que andar de acordo que a palavra do Senhor me orienta, né? Eu tenho que viver de acordo com o Senhor me estabeleceu, aquilo que Deus tem nos preparado, projeto de Deus para nossas vidas. Vamos lá. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas por conversão. Já vemos aqui. E é exatamente esse sentido da palavra grega, metanoia. Traduzido aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, o caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Graças ao Evangelho, o que é o Evangelho? Evangelho é a palavra do Senhor. Evangelho é quando você começa a viver de acordo com Cristo e começa a fazer as coisas que agradam ao Senhor. Ou seja, é o Evangelho do Senhor, é a palavra de Deus, né? Fazer boas ações, estar meditando, ser uma pessoa amorosa, né? Isso faz parte do Evangelho. Mas mais do que isso, ter amor no coração, né? Se nós pecarmos, temos
o arrependimento, ou seja, aí o Evangelho, que é a palavra do Senhor, a transformação vai estar em nós, né? Como mudança de caráter, mudança de atitude, e deixa o Evangelho tocar em nossas vidas, e as nossas vidas vai ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Vamos lá. Segundo tópico aqui da nosso terceiro subtópico. Selados pelo Espírito Santo. O que é selados? Selados tem a marca